Glória a Deus. O Senhor sempre fiel em se revelar e se manifestar e contar aos seus servos os melhores segredos para ter uma vida de avanço, uma vida de qualidade, uma vida de prosperidade, uma vida de bem-aventuranças e felicidades. Se você quer ter uma vida de felicidade, de bem-aventuranças, de bom êxito no seu cotidiano, você precisa entender que você precisa ter um bom relacionamento com Deus, porque aos seus servos, aos seus filhos, ele revela os segredos, as estratégias para que assim venha acontecer, né? Para que tudo que a gente faça venha ter um bom resultado. Em Ezequiel capítulo 37, a gente vai ver que o Senhor levou o profeta Ezequiel a um lugar onde ele já conhecia, porque ele vai dizer assim: e me levou o Senhor e me mostrou detalhes daquela situação. Está lá em Ezequiel 37, 1 e 2. E a gente sabe que a gente só tem acesso a lugares que antes já são conhecidos. E Deus, ele já conhecia o vale de ossos secos. E aí ele vai mostrar a Ezequiel uma realidade que antes não era conhecida. Então a gente precisa entender que existem verdades, realidades, situações que já existem, só que às vezes a gente não conhece. Aqui eu anotei assim algo interessante, ó. É do interesse de Deus que venhamos conhecer coisas antes escondidas. É uma promessa para os filhos e para a igreja. Em Deuteronômio 29 tem uma referência que fortalece isso. Em Mateus 11:25, em Provérbios 25:2, em Jeremias 33:3, em João 6, do 5 ao 9 também fala sobre isso. E eu coloquei aqui alguns exemplos sobre a mulher de Jeroboão, está lá em 1 Reis, capítulo 14. A gente vai ver que era um profeta, né? Aías, que já estava idoso, não enxergava bem, mas ali a mulher de Jeroboão foi enviada a esse profeta porque Jeroboão não gostava de Aías, não gostava de ouvir a palavra que ele profetizava, porque toda vez que Aías ia profetizar para Jeroboão era profecias, né, de sentenças, porque Jeroboão fazia coisas que não agradavam a Deus. Mas ele vai mandar a sua mulher disfarçada, com presentes, com roupas diferentes, e ali Deus vai falar com Aías, né, com o profeta. Está chegando aí a mulher de Jeroboão e assim você falará para ela. Então Deus, antes da mulher de Jeroboão chegar, Deus já havia avisado o profeta Aías. E aí o texto vai dizer que pelo barulho dos pés, ela se aproximando, ele vai dizer para ela: pode entrar, mulher de Jeroboão. E aí eu penso, né, como é que deve ter sido o constrangimento dessa mulher em achar que estava enganando o profeta, mas a gente vai ver que aqui ele vai chamar ela pelo nome. Então não adiantou disfarce, não adiantou presente, não adiantou perfume, nada disso. Outro exemplo é em Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo 6, do 8 ao 17. Vai narrar um episódio onde ali Eliseu ele vai contemplar carros, cavalos e cavaleiros nos ares, né, que guardavam a sua cidade, porque um exército inimigo da Síria estava ali, né, um exército físico mesmo, de militares estavam ali para o capturar, né? E ali o moço vai acordar mais cedo, vai perceber que está cercado por um exército inimigo, mas Eliseu ele vai contemplar, né, nos ares cavalos e cavaleiros, anjos poderosos de Deus para os guardar. Aqui também eu deixei uma outra referência, né, em Amós capítulo 3, versículo 7, Zacarias 2, do 1 ao 5. São algumas referências, né, que eu coloco aqui. E eu também coloquei uma referência que fala sobre Acã, né, que foi um homem que pecou, prevaricou no anátema, e Israel ficou padecendo ali, perdendo batalhas, e ninguém sabia o que estava acontecendo, porque que Israel perdeu aquela batalha que até então aos olhos humanos era tão fácil de vencer, porém a batalha foi perdida. E aí Josué vai orar a Deus, lá no capítulo 7 de Josué,
E ali a gente vai ver que Deus vai falar: por que clamas, né? Tem pecado, tem prevaricaram no anátema, tem pecado no arraial. E ali Deus vai dar a estratégia e Deus vai chamar, primeiramente vai denunciar a tribo, a casa e por fim denuncia o homem, o responsável por tal delito, que era Acã. E a Bíblia diz que Acã e toda a sua casa foram mortos apedrejados. Então aqui, depois dessa breve introdução, eu anotei algumas coisas aqui, né, a respeito de Deus nos mostrar. Existem algumas coisas importantes. Numerosos vai falar de quantidade, e o texto de Ezequiel capítulo 37 vai apresentar que eram ossos sequíssimos e eram numerosos o número. E o que eu entendo com isso? Que se o cenário era de numerosos ossos e sequíssimos, eu entendo que o que aquele exército, aquelas pessoas representavam, elas representavam um grande trabalho de uma grande demanda também. Porque o texto vai dizer que eram numerosos os ossos que estavam secos naquele vale. Então a gente precisa abrir a nossa mentalidade para entender que até mesmo a quantidade ela vai manifestar algo no mundo espiritual. E aqui vai dizer, né, sequíssimos. Os ossos eram numerosos e estavam sequíssimos. E agora sequíssimos eu vou entender que está falando da qualidade, da real necessidade. Então eu vejo aqui que quando Deus leva o profeta a um vale de ossos secos, ele quer mostrar assim, olha, aí está um exército que atenderia a uma demanda muito grande, porque são ossos numerosos. Aí também está um exército que atendia uma real necessidade, porque olha como é que agora eles estão sequíssimos. O Senhor tem interesse em nos mostrar a demanda e a real necessidade. Aí eu anotei outra coisa que vale, geralmente, é um lugar de águas correntes, porém os ossos estavam sequíssimos. O profeta está no vale, mas Deus está apontando os ossos sequíssimos. Então, embora ele foi levado a um vale, que vale geralmente é um vão entre dois montes, ali onde as águas também vão se encontrar. O que está se apresentando aqui são ossos sequíssimos. Então isso mostra que não havia fluir da água, não havia fluir da vida, não havia fluir, né, de realmente um manifestar. Todo aquele processo de vida não estava acontecendo. Então aqui a gente vai ver que Deus ele não vai assim poupar o profeta da real situação que aquele povo estava vivendo, né? E de como seria desafiador para este profeta trazer essa mensagem com confiança, com esperança, com dedicação naquilo na qual ele foi designado a fazer. Então aqui a gente vê que a gente precisa ter essa verdade em nós. Precisamos ter essa verdade de que conhecer o mundo espiritual é ir a lugares, é estar vivendo situações que muitas das vezes nem todo mundo tem a estrutura para conhecer. É você estar à frente mesmo de todas as outras pessoas que não faz parte daquele propósito, ou que até faz, mas não foi vocacionado, não foi empenhado. É por isso que você vê, é por isso que você percebe, é por isso que você
tem ali uma necessidade de urgência, porque Deus ele já te levou a este lugar. Eu coloquei aqui algo também, olha. Poderão reviver esses ossos? É a pergunta que Deus vai fazer para o profeta. Leva o profeta a uma visão futura. Então, aqui a gente vai ver que Deus vai levar o profeta a uma visão futura, né? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, tem uma referência que fortalece essa ideia também. Será que nós temos a capacidade de poder enxergar tal situação e confiar que aquilo pode mudar, que aquilo tem esperança de restauração, de vida? Então, uma pessoa que é levada a um ambiente profético, ela precisa ter uma perspectiva de futuro. Ela precisa ter a confiança no Deus que está convidando ela a viver aquele propósito. Amém? Aí aqui Deus vai dizer, profetiza sobre esses ossos secos, específico na demanda. Ele poderia falar, né? Profetiza no vale para que haja vida. Profetiza, mas aqui a gente vai ver uma direção exata que Deus vai dar. Profetiza sobre os ossos. Por quê? Era nos ossos que Deus queria trabalhar. Era daqueles ossos ali que Deus queria restaurar algo, né? Não importa se o vale fosse porque assim, independe de ambiente, tá entendendo? Deus ele vai na raiz, na causa do problema. Ele vai especificamente aonde ele precisa trabalhar. Porque qual era a visão de Deus? Posteriormente, levantar um exército poderoso. E vale não faz exército. Agora, dos ossos eu posso fazer um exército. Então era isso que Deus estava dizendo para o profeta. Foca aonde eu quero trabalhar. Foca onde eu quero fazer. Porque às vezes nós estamos até em um ambiente profético, mas a gente não tem foco. A gente quer resolver tudo, a gente quer controlar tudo. Só que qual é a causa? Qual é a real questão? Aonde realmente precisa de mudança? Então aqui Deus ele vai dar direções específicas ao profeta. Profetiza sobre os ossos secos. No versículo 7 diz que os ossos se ajuntaram, houve uma organização, chegou o que faltava, né? Os olhos viram chegar, crescer e se estender. Essa mensagem eu estive pregando do dia 26 de abril do ano passado. Então aqui eu anotei algumas coisas, né? A Bíblia diz que os ossos se juntam osso a osso, então houve uma organização. Chegou o que faltava, porque a Bíblia vai dizer que houve pele, houve nervos, se estenderam. Então, assim Deus ele quer nos mostrar. Quem viu ossos sequíssimos vai ver as coisas se ajeitar, vai ver as coisas se ajuntar, se organizar, vai ver a pele voltar, os nervos voltarem, em nome de Jesus, até que esses ossos se tornem corpos fortes, de pé. Aí aqui a gente vai ver que ele continua, profetiza o Espírito pelo vento. O vento tem a função de trazer o espírito de vida. Não tenha medo do vento. Então que nós venhamos ter essa direção. Quando a gente vai ver, né, o profeta ele vai falar, ventos vêm dos quatro cantos da terra e sopra sobre esses ossos, sobre este exército. Então a gente vê aqui que a demanda ela é proporcional ao resultado. Por que antes tinha numerosos ossos? Porque lá na frente vai dizer que aqueles numerosos ossos se converteu em um exército grande em extremo. E esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Você é profeta, você é levantado, vocacionado para esse tipo de batalha, de guerra, de posição.
pessoas que não se curvam, pessoas que não desistem. Saiba que você vai ser levado de vez em quando a vales e vai ver a situação caótica, vai ver a situação ficar estreita, mas você também vai contemplar as coisas voltando para o seu lugar. Você vai ver Deus levantando, Deus estendendo, Deus colocando pele, carne, osso, nervos, espírito e fazendo daquele caos um lugar onde você vai contemplar um exército numeroso em extremo. Amém? Que Deus possa te abençoar, que venhamos ter esse entendimento de que nosso Deus é um Deus que conhece tudo antes de nós, né? Clama, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque tem coisas que ainda não sabemos, mas Deus sabe e nos mostra. O mesmo Jeremias, a gente vai ver Deus falando para ele: antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, te dei por profeta às nações. Então a gente vai ver que Deus existe um mundo paralelo, uma verdade paralela, existe uma realidade paralela a qual nós não podemos ainda enxergar com os olhos naturais, mas à medida que nós nos relacionamos com Deus, Deus ele nos dá essa capacidade de conhecer o mundo espiritual. E eu tenho aprendido, eu deixo isso para a sua reflexão, que o mundo espiritual ele ainda é mais real do que o físico. Em Hebreus vai dizer que as coisas não são como a gente vê, mas como elas são criadas. Então existem coisas que nós estamos enxergando de uma maneira, assim como Ezequiel enxergou o vale de uma maneira, mas na verdade a matriz original daquele projeto não era ossos sequíssimos, era um exército grande em extremo. E assim é a minha vida, a sua vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Você enxerga de um jeito, mas há uma realidade de Deus para esse projeto. E é essa realidade que ele vai manifestar por meio de nós, profetizando nos nossos vales e nos vossos desertos. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você seja uma bênção por meio da onde Deus te colocar, da onde Deus te levantar, e que você possa profetizar, que você possa não venha ter medo de onde o Pai possa te levar, queira te levar, porque aonde Ele te levar, Ele vai te capacitar e Ele te usará para manifestar a realidade dele, do projeto dele na face da terra. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.